Tenho mais uma pergunta. O senhor diz que a música clássica não serve para colecionar melodias que nos ajudem a aprender a continuidade do nosso ser. Bom, eu estou supondo que você está sempre trocando de melodias, né? Então é importante ter uma coleção grande. Quando o senhor explicou o motivo, achei que fazia sentido, mas imediatamente me lembrei de que nem tudo em música clássica é feito de material melódico tão pequeno que só sirva para se desenvolver numa estrutura formal complexa. Então é claro que não. Tem melodias na música clássica que valem por si, evidentemente. Você pode até, né, isolá-las, mas eu sinceramente acho que isso é meio kit. Né? Quer dizer, você pegar um pedacinho lá de Bach, isola da estrutura inteira, que é justamente o que tem de mais bonito lá, para você ficar assobiando aquilo. Eu digo, olha, tem materiais que existem para isso mesmo, né? Para ser assobiados, para ser cantados. Agora, não, eu acho que tudo o que a gente chama de música clássica, ela é uma espécie de música de segundo grau. Ela é um aprofundamento intelectual da música, né, das possibilidades matemáticas estruturais da música. Então, ela vale por isso e não pelas melodias. As melodias, frequentemente, são copiadas da música popular. Márcio Hack. O senhor citou algumas aulas de uma experiência feita por psicólogos com crianças pequenas. O coelho A está jogando bola e deixa cair. O coelho B pega a bola e a devolve para o primeiro. O coelho C joga a bola mais para longe. A totalidade das crianças preferiu o coelho B. Isso demonstraria a existência de um senso inato do bem e do mal. Sobre isso eu pensei o seguinte: o coelho que aparece nas duas fases da experiência é o coelho A, e portanto é no lugar dele que se põe as crianças. Como se pode concluir da preferência unânime pelo coelho B que existe um senso moral inato? Mas é evidente que elas se colocam no lugar do coelho A, porque foi ele o objeto das ações dos dois. E as ações que estão julgadas são as ações dos outros dois coelhos. Portanto, é aqui o coelho A que está jogando bola, tem o coelho B que o ajuda, o coelho C que o atrapalha. O ato só pode ser julgado desde o ponto de vista dos efeitos das ações sobre o coelho A. Então, a sua objeção aqui é um loop lógico, né? Está supondo que para que os atos pudessem ser julgados moralmente, né, seria preciso que ambos os atos não tivessem o mesmo objeto, que é o coelho A. Mas se não tivesse esse objeto, não teria objeto algum. Né? E se não tem objeto algum, então como é que você poderia falar do bem e do mal? Né? Não é possível que as pessoas tenham preferido o coelho B simplesmente porque ele é o mais benéfico para o A, mas é exatamente isto. Né? Entre duas ações que têm, vamos dizer, o mesmo alvo, o mesmo objeto, e que uma o beneficia, o outro lhe traz dano, você prefere o que beneficia. E isso é justamente o que prova, né, que ele prefere o benefício ao dano. E que preferem, vamos dizer, elas amam mais aquele que produz benefício do que aquele que produz dano. E isso já é um senso moral inato. Né? O Márcio Hack, o senhor poderia explicar melhor a sua afirmação de que o ato sexual implica o contato entre as almas imortais? As almas imortais estão sempre presentes. É claro que elas estão ali em contato, porque elas são a verdadeira substância do ser. Ainda que você esteja pensando em outra coisa completamente diferente, ainda que você não tenha a menor consciência disso, elas estão lá. Assim como a herança genética de cada um, elas estão presentes. Quer dizer, ele está descrevendo o ato não como ele aparece na subjetividade humana, que é infinitamente variada, né, mas tal como ele transcorre na realidade com todos os elementos que estão presentes. Esses elementos, vamos dizer, eles estão presentes necessariamente em todo o ato. São duas almas imortais que estão ali. Quer você pense nisso ou não, não é possível nenhum contato com nenhum ser humano que não envolva sua alma imortal. E, portanto, o ato sexual também. Aqui, Demian Gonçalves. É possível que a percepção do eu profundo nos venha de maneira involuntária e súbita em certas ocasiões, sem que sejamos capazes de atinar com o que está acontecendo? Perfeitamente. Eu posso dizer que praticamente nenhuma pessoa viveu sem ter esse contato alguma vez na vida. Mas foi exatamente como vocês veem, de maneira involuntária e súbita, sem que você atine com o que está acontecendo. Pergunto isso porque depois da aula 57 passei a recapitular certas experiências que às vezes tenho e não sei explicar.
Basicamente, elas costumam ocorrer durante o desempenho de atividades repetitivas ou em momentos de apatia, e a sensação que provoca é de um repentino distanciamento das circunstâncias, acompanhado de uma espécie de silêncio mental. A mais marcante dessa experiência me aconteceu na infância, durante um ditado escolar. A certa altura, as palavras ditadas, de tão repetidas, já não eram mais que som despidos de significado, e a contemplação prolongada do rosto da professora que estava perto produzia efeito análogo na minha visão, como se mesmo os objetos vistos tivessem perdido sua carga semântica. Lembro que então tive uma percepção bem mais nítida de mim mesmo, e não apenas em intensidade, era como se descobrisse ser outra pessoa. Acompanhava essa percepção, porém, não um sentimento de júbilo, e sim de perplexidade. As coisas ao redor pareciam absurdas, ou no mínimo desnecessárias. A arbitrariedade do som que se articulava em palavras contaminava todo o resto e até a forma humana. E a pele envelhecida da professora. Bom, essa não é ainda uma experiência do eu profundo. É apenas uma aparência, tem uma impressão de distanciamento da circunstância psicofísica presente. Isso ainda não basta. Para você ter a experiência do eu profundo, é preciso que você se perceba como poder constitutivo. Como consciência, em primeiro lugar. Quase como, não só como consciência disto ou daquilo, mas como detentor de um universo imenso de possibilidades de consciência. Quando você percebe, tem um vislumbre do conjunto do que você soube, experimentou e das possibilidades que você tem. E, ao mesmo tempo, você se experimenta como centro criador, como centro produtor de acontecimentos. É só aí que tem o eu profundo. Quer dizer, esse distanciamento ele não basta ainda. Às vezes ele pode até te dar uma experiência de vazio. E não se trata disso. Não há nada mais pleno do que a experiência do eu profundo. Sobretudo se esse eu profundo for desligado. O mais extraordinário é o seguinte: a experiência do eu profundo não é desligada do mundo exterior. Ela abrange o mundo exterior. Você não está desatento ao que se passa, você não está desligado, você não está lá fechado. Não é isto. Inclusive o seu senso de participação na realidade física, ele até se intensifica, só que ele passa a ser um pedacinho. Na verdade, é uma mudança de foco. Quer dizer, normalmente nós temos a ideia de nós mesmos como alguém que está, vamos dizer, recebendo estímulos, alguém que está dentro de uma situação. De repente você percebe que a situação está dentro de você e que o plano da sua alma imortal é imensamente maior do que essa situação ou qualquer outra. Então você não desliga totalmente desta situação. De modo que isto que você sentiu foi ainda apenas um distanciamento, mas já é alguma coisa, Será que a experiência poderia ser aplicada por percepção, talvez um vago pressentimento do eu profundo? É um vago pressentimento. Se houve essa experiência de distanciamento, tá certo? Então, podemos dizer que apenas você pressentiu que além da situação fisicamente presente, há um algo mais que está colocado num outro plano de realidade, mas se não houve este sentimento de abrangência, e sim o sentimento de distanciamento, então ainda é uma coisa parcial, ainda é, por assim dizer, separativa. Está entendendo? Então, vamos dizer, o mero não pensar não é não pensar ou não se envolver pelas sensações presentes não é o suficiente. É preciso que você envolva as situações presentes. Você entenda que o que você está vivenciando agora fisicamente é parte do seu mundo. Não é que você é parte daquele mundo. O seu corpo, sim, é parte da situação externa. Então, o seu corpo está dentro da situação externa, mas você não está. Nenhuma situação externa pode abranger você. Mesmo porque, lembre-se do seguinte, você está vivendo essa situação de agora com toda a memória que você já tem do passado, com todas as experiências desenvolvidas ao longo do tempo, com todos os potenciais desenvolvidos ao longo do tempo. Você é tudo isso. Qualquer situação presente, ela envolve o seu corpo, mas não envolve você inteiro. Então, vamos dizer, essa experiência do eu profundo, na verdade, não é um eu profundo, a gente usa profundo,
Isso é metáfora, ver o profundo. Né? O profundo e o superficial só existe fisicamente, só existe espacialmente. Então, até a expressão eu profundo é apenas uma metáfora. Então, é como se fosse o eu maior, consciência maior, né? Onde cabe tudo o que está acontecendo, e mais tudo que aconteceu, e mais tudo que pode acontecer. Isto é você. Na verdade, se você quer saber, não é difícil você ter consciência disso, é só você deixar acontecer. Mas, por incrível que pareça, embora essa experiência seja tremendamente reconfortante e benéfica, as pessoas têm medo disso aí. Elas têm medo da loucura. Por quê? Esta noção, vamos dizer, de normalidade, de sanidade, como identificada apenas com aquilo que é administrativamente reconhecido como o cotidiano normal, é uma das coisas mais, uma das camisas de força mais brutais e perversas que foram impostas ao ser humano pela modernidade. Eu digo, praticamente todo mundo antes da modernidade estava livre disso. Você vê a naturalidade, por exemplo, com que até a Idade Média, ou em qualquer tribo de índio, as pessoas falam de anjos e demônios que elas viram como se fosse uma coisa cotidiana. Né? Então, quer dizer, estão acostumados com um círculo de experiência muito maior, nem por isso ficam loucas. Mas, hoje em dia eu conheço pessoas que, se ela teve, por exemplo, uma pessoa que teve uma premonição, ela pode ficar só por causa disso terrorizada, achar que ficou louca só por causa disso. Então, quer dizer, a visão que o ser humano tem de si mesmo foi barbaramente comprimida, e exprimida e desumanizada. Então, as pessoas estão vivendo muito abaixo do que o ser humano pode. E é por isso mesmo que surgem coisas como o movimento do potencial humano. Então, em outras épocas, onde a sociedade não era tão organizada, não era tão administrada, onde os papéis sociais não estavam tão definidos burocraticamente, juridicamente, tá certo? As pessoas tinham essa experiência o tempo todo e não ficavam assustadas por causa disso. Uma vez eu li uma coisa, eu não lembro onde eu li, mas eu achei um negócio espetacular. Você diz, olha, existem mais depoimentos de pessoas que viram o demônio do que de pessoas que viram qualquer outra pessoa. Existem mais testemunhos da existência do demônio do que testemunhos de qualquer pessoa na face da Terra. Tá certo? E eu digo, isso é verdade. Eu digo, bom, e Jesus, Nossa Senhora? Teve mais gente que viu Jesus, Nossa Senhora, do que pessoas que viram qualquer outra pessoa. Então, isso faz parte do mundo humano. Agora, se nós acreditamos que somente aquelas visões e percepções que correspondem à nossa posição social determinada dentro da estrutura econômica são normais, tá certo? Então nós mesmos nos transformamos em bichinhos, nós mesmos, né, nos separamos da nossa alma imortal e depois nós vamos reclamar. Né? Agora, é claro, vamos dizer que essa abertura, ela modifica todo o seu senso de moralidade, por exemplo. Por exemplo, você passa a julgar as coisas num outro plano. Não de moralidade material, de que tal coisa assim é errada, tal outra é feia, blá, blá, blá. Não, mas pelas implicações eternas. Você sonda os motivos que a sua alma imortal teve para escolher isto ou escolher aquilo. E você vê que é coisa de uma gravidade imensa, a gravidade, para dizer, eterna. Então, desse ponto de vista, você passa a ser como se você deixa de ser um súdito, você passa a ser um governante, um rei do seu universo, tá entendendo? Com toda a responsabilidade para você. Pior, a partir desse momento não existe ninguém acima de você a não ser Deus. Ninguém mais manda em você. Ninguém mais pode te proteger. Ninguém mais pode te ajudar. É só, vamos dizer, Deus no céu e você na terra, meu filho. E esta é a condição humana real. Existem pessoas acima de nós, enquanto nós somos crianças, ou então simbolicamente, dentro de uma regra de jogo social que é válida nos momentos e não é no outro. Mas, a rigor, todo ser humano é um poder autônomo acima do qual só existe Deus, não tem mais nada.
E esse acima, a gente continua usando a imagem espacial, você vê que coisa? Desculpa a expressão, mas é um acima que está dentro. Né? É algo que é dentro de você, mas que é superior a você ao mesmo tempo. Né? Então, as imagens espaciais normalmente são metáforas apenas. Mas eu tenho certeza que cada um aqui está sabendo do que eu estou falando. Tiago Meirelles. Eu tentei criar um tópico no fórum, mas eu não obtive sucesso. Digitei todo o conteúdo, apertei o botão para o tópico ser criado, mas quando olhei na lista dos tópicos, ele não estava lá. Isso também já me aconteceu. Tem algum truque? Não sei. Escreva para silviogrimaldo@gmail.com. Ele deve saber. No tópico eu propunha que os alunos citassem as melhores edições e traduções de qualquer obra que tenham lido, fazendo uma espécie de banco de dados. A minha motivação foi após ler o capítulo do Carpo sobre a literatura grega. Fiz a minha lista de livros e quando comecei a procura, que desastre. Não sabia qual edição é melhor, qual tradução era confiável. Sem contar que algumas obras que anotei não possuem tradução ou são bem raras. Detalhe que sou aluno da Unicamp, a biblioteca lá é bem grande, mas cheia de porcaria. Aliás, achei muito interessante porque o Carpo cita autores de referência que o senhor também menciona, como Edward Meyer e Paul Friedlander. Já quando fui perguntar para o professor de história da minha namorada sobre a obra de Edward Meyer, a resposta foi memorável. Edward quem? Então, veja, desde o início do curso eu enfatizei a grande utilidade de você fazer bibliografias, não de tudo que você vai ler na sua vida, mas de tudo que você leria se você tivesse um tempo ilimitado. Tá certo? Quer dizer, você saber quais foram as obras fundamentais em cada área do conhecimento, em todas as épocas, você ter a noção da sequência cronológica. Isto é fundamental, ainda que você não leia nenhum desses livros. Dos livros que você botar na lista, você vai ler 1/1000 se tanto. Mas você vai saber que os outros existem, como eles estão colocados em relação àquilo que você está lendo. Tá certo? Ou seja, a bibliografia e a cronologia são a estrutura de todo o nosso estudo. Por exemplo, quando a gente fala status questione, o que é status questione? É a sequência das discussões que houve ao longo do tempo a respeito de um determinado tópico. Sem a cronologia, como é que você vai fazer isso? Né? Se você não... não sabe, por exemplo, qual a data original de publicação de um determinado trabalho, tá certo? Você só sabe a data da última edição, você está deslocado no tempo. Né? Às vezes a data de publicação também não diz muita coisa, porque um texto pode ter sido escrito no século XVIII, publicado 2 séculos depois. Isso aconteceu com vários escritos de Leibniz, só apareceram no século XX, mas ele já tinha pensado tudo aquilo no século XVIII. Então você ter a cronologia real das coisas é muito importante.